falar sobre o verão que irritou a minha vida? Vamos? De novo? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Lari que fala na área, trazendo mais um vídeo aí pro canal. No vídeo de hoje vamos falar mais uma vez sobre o verão que mudou a minha vida, ou que irritou a minha vida, ou que desgraçou a minha vida. Mas antes de mais nada, se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, fica ligadinho aí que eu vou me apresentar rapidinho pra vocês. Meu nome é Larissa Cristina, aqui nesse canal eu falo sobre livros, séries, filmes, dou dicas de escrita e muitas outras coisas. Eu sou jornalista, escritora, assistente administrativo e Barbie Profissões. E aqui nesse canal, como eu falei, vocês vão ver uma diversidade de conteúdos voltados para principalmente livros, escrita, filmes e séries. Então, gente, vamos começar. E por que eu decidi fazer essa parte 2 aqui? Porque, cara, eu preciso pedir desculpa pro Conrad. Coitado, gente. Tipo, eu falei muito mal dele no outro vídeo e agora eu estou com raiva do Jeremiah. Então agora, pra compensar a raiva que eu tô do Jeremiah, eu tenho agora que falar mal do Jeremiah. Porque assim, gente, não tem como defender as atitudes do Jeremiah. Eu acho que, assim, ele se tornou muito pior do que o Conrad. E olha que, cara, eu tinha me irritado muito com o Conrad. Eu não achei que ele ia conseguir conquistar a minha simpatia. Mas ele conseguiu nessa terceira temporada de O Verão que irritou a minha vida. Porque pra mim, esse deveria ser o nome da série. Então, gente, eu gosto de personagens imperfeitos. Porque nós, humanos, somos imperfeitos. A gente tem defeitos, a gente tem qualidades. Isso quer dizer que a gente vai errar e a gente vai acertar. E só que eu também gosto de personagens que erram e que evoluem e aprendem com os seus erros. E o Conrad é esse tipo de personagem. Ele é o tipo de personagem que ele evoluiu muito. Ele realmente teve um crescimento na série que a gente consegue ver nitidamente na terceira temporada. Muito ao contrário da Belly e do Jeremiah. A Belly e o Jeremiah parece que eles ficaram estacionados na idade dos 10 anos. Ali na infância. Ficaram estacionados na infância. Porque, cara, não é possível. As atitudes deles são muito imaturas. E o Conrad não, ele se porta já de um jeito diferente do que a gente viu nas outras temporadas. O que me irritou mais no Conrad nas temporadas anteriores foi que ele tratava mal a Belly. Porque ele, tipo, eu entendo, na verdade, eu entendo a dor dele, o que ele estava passando, o segredo que ele guardou sobre a mãe dele que estava doente, sobre o pai ter traído a mãe dele. Ele tipo, carregou esses segredos sozinho por muito tempo. E, poxa, é muito difícil para um garoto ter que lidar com isso, né? Com a morte da mãe, com a doença da mãe e tudo mais. Só que, cara, o que me irritava era justamente ele ficar tratando mal a Belly. Porque ele não tratava mal os outros, ele só tratava mal a Belly. Eu ficava, gente, mas não justifica você tá triste e você ficar tratando mal a Belly, mas os outros ele não tratava mal. E assim, era uma coisa realmente chata. Mas a gente vê que ele tá colhendo tudo o que ele plantou, né? Ele tá pagando por esses erros que ele cometeu. Só que ao mesmo tempo, ele consegue, hoje em dia, como ele tá fazendo terapia, a gente vê que ele tá bem mais evoluído do que o Jeremiah, a Belly e os outros personagens. E eu achei isso muito interessante, porque a gente consegue agora compreender melhor o Conrad. Não que não conseguisse antes, mas agora a gente consegue ter uma visão do Conrad que a gente talvez não tinha nas outras temporadas. Até porque quando a série começou, a gente já viu como o Conrad estava lidando com a morte da mãe. Mas na série já é mostrado que ele não era assim. Ele estava irritado, revoltado daquele jeito por conta da mãe, por conta da doença e tudo mais, mas que ele não era assim. Ele era um garoto doce, um garoto calmo, atencioso, tanto que nos flashbacks mostra que ele realmente não era daquele jeito. E aí, gente, o Jeremiah, ele, assim,
eu acho que eu não falei no outro vídeo, provavelmente não, porque eu esqueci de falar muita coisa. Mas o Jeremiah sempre se mostrou ser, sim, muito infantil e imaturo. Na segunda temporada, não estava tanto, não senti tanto essa imaturidade dele, somente na parte que ele não sabia trocar o pneu do carro. Assim, cara, eu não sei dirigir, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que se você dirige, você tem que pelo menos ter um pouquinho de noção de mecânica, pelo menos aprender a trocar um pneu ali para uma emergência e você conseguir se virar sozinho. Pelo menos eu tenho essa concepção. E ele não sabia. Tudo bem, ok, tá, não é uma regra, você não é tipo, obrigado a saber. Mas eu acho que é bom você saber. E ele não saber disso, realmente, né, tem um quesinho ali de sei lá, parece que é aquele tipo de pessoa desleixada que não quer aprender, sabe? E isso fica muito nítido nessa terceira temporada de O Verão que Mudou a Minha Vida. Inclusive, a primeira coisa que eu quero falar aqui em relação a essa série é esse plot ridículo de traição, que eu achei horrível. Não o plot em si, mas eu achei horrível a atitude do Jeremiah. Cara, ele marcou uma viagem pra Cabo sem falar com a Belly, com os amigos dele da faculdade. A Belly descobriu por acaso, porque ele parecia que não tava nem querendo contar pra ela, tipo, por sua namorada. Como é que você vai viajar pra um outro, acho que é pra outro país, e você não nem avisa a tua namorada que você vai viajar com seus amigos e que vai ter meninas lá nessa viagem? Tipo, não é nem pelas meninas em si, mas tipo, pela consideração de falar, poxa, amor, dia tal, tal e tal, eu vou estar ausente porque eu vou viajar com meus amigos. Ele nem se preocupou em avisar a menina. E quando ela foi falar com ele, ele simplesmente tirou do rabo um motivo pra brigar com ela. Gente, ficou nítido que ele simplesmente queria caçar uma briga qualquer, por qualquer motivo que fosse, justamente pra terminar com ela. Gente, pra mim ficou muito nítido isso. Todo mundo comentou a mesma coisa, porque, cara, não é possível. Ele tirou procurando pelo em ovo pra poder brigar com a menina. Então, com certeza absoluta, ele provocou essa briga pra poder ir solteiro lá pra viagem e ele poder fazer o que ele quiser. Tá claro isso, tá claro. Tanto que ele fala pra ela, eu estou terminando com você. Ele fala essas palavras e ela acha que não, que foi só uma briga, gente. Onde que a pessoa fala, estou terminando com você? Porque ele, pelo menos eu vi legendado, e legendado não, estou terminando com você. E aí, ela acha que foi só uma briga, gente. Ele nem se dignou a procurar ela, nem durante a viagem, nem quando ele chegou. Ela que foi atrás dele, a otária que foi atrás dele. E ainda assim, quando ela foi atrás dele, ele não contou pra ela o que tinha acontecido. Então, se realmente não era uma traição, por que ele não contou? Foi um término muito escroto, por uma briga muito escrota que ele provocou. E aí a Belly vai lá falar com ele e depois ela perdoa ele, ela descobre, nem é ele que conta, ela descobre porque as meninas estão conversando sobre, e ela está no banheiro e ela ouve. E aí ela vai confrontar o Jeremiah porque ele é um covarde que nem se dignou a contar o que ele fez. Ela vai, termina com ele, fica puta da vida, triste, fula da vida lá, fica triste, e aí, gente do céu. E aí ela simplesmente, depois de um tempo, sei lá, dias, semanas, sei lá quanto tempo se passou que eu não lembro, ela vai e perdoa ele e ele pede ela em casamento. Gente, cara, o cara te traiu. Acho que todo mundo da faculdade sabe que tu tem 2 chifres nessa tua cabeça, sua anta. E tu volta com ele. E tu aceita casar com um cara que te traiu. Minha filha, Belly do céu, não tem como defender você. Não tem. Cara, eu não sei o que eu fico mais indignada. Eu não sei. E aí, gente, como se não bastasse esse plot do casamento, eu achei ridículo a Laurel fazer aquele escarcéu todo porque a menina ia casar. Tipo, tudo bem, eu entendo o lado dela, que realmente, tipo, né, eles têm muita coisa pra ver, ela tem muita coisa pra viver e tudo mais. Eu até entendo o pensamento da mãe dela, porque a mãe dela casou nova e ela tinha uma certa frustração em relação a isso, mas eu acho que não tinha necessidade dela simplesmente falar que não vai apoiar a Belly no casamento. Gente, tinha tantas outras formas, né, dela lidar com a situação. E ela escolheu a pior de todas. Ela podia pelo menos ter sentado com a Belly e falado: cara, filha, eu não acho uma boa ideia. Expor os motivos dela achar que não é uma boa ideia ela casar.
E se ainda assim a Belle insistisse nessa ideia, beleza, eu falava, beleza, filha, olha, eu vou, tipo, estar no seu casamento, vou te ajudar no que você precisar, mas você fique ciente que eu te avisei que eu acredito que você vai se arrepender lá na frente. Beleza, o papel de mãe ela teria feito de qualquer forma, mas não ia deixar de estar ali perto da filha. Eu acho que esse sofrimento da Belle pela ausência da mãe dela no planejamento do casamento foi muito desnecessário, sabe? Porque a Laura foi muito imatura também. Ela poderia muito bem ter lidado com a situação de outras formas, porque bem ou mal o casamento iria acontecer com ela ainda ou não. Então é muito melhor ela estar presente nesse momento importante, porque ele é importante para a filha dela, porque é a filha dela e ela ama a filha dela, por mais que ela ache que esse não seja o melhor caminho. E aí, gente, vamos abrir um parênteses aqui para falar sobre Taylor e Steven, que no outro vídeo eu não falei sobre eles, mas, gente do céu, a Taylor é muito imatura. Eu gosto dela, tá, gente? Eu não tô falando que eu não gosto. Eu gosto dela, mas ela é muito imatura. Ela é uma garota muito infantil, parece que ela também não amadureceu nada. Tipo, estragaram o casal, porque eles eram um casal maravilhoso na segunda temporada, assim, foi muito bonito ver o desenvolvimento deles e estragaram tudo na terceira temporada. Tipo, ela tava namorando um cara e ele tava namorando uma menina e eles estavam traindo seus namorados pra ficar juntos, gente, pra que isso? Aí depois a Taylor se afastando do Steven, tratando mal o Steven, aí ele sofre um acidente de carro por causa dela, quase morre lá no hospital, aí ela vai, pela primeira vez na vida dela, eu acho, ela é sincera com ele, mas ele não tá ouvindo porque ele tá em coma, tá desmaiado lá. Gente, por que ela não falou aquilo com ele acordado? Por que ela ficava se repelindo o menino? Ai, mas é que eu tenho medo. Ai, minha filha, pelo amor de Deus, você vai ficar com medo de quê, cara? Você não gosta dele, ele gosta de você, fica junto. Por que fica complicando as coisas, gente? Ai, se terminar, ok, é ruim, é horrível, realmente, passar por um término, mas, cara, aí você vai se privar de estar com a pessoa que você gosta, que gosta de você também, por bobeira. Ela é muito imatura e ela tava tratando ele de um jeito bizarro. Aí depois ela fica toda pra cima dele. E aí ele repelindo ela. Aí tinha hora que ela tratava ele mal também, de novo. Ai, gente, pelo amor de Deus, vamos parar, por favor. E agora eu quero falar sobre a Denise, que surgiu como um interesse amoroso do Steven, né? Ela é muito legal, mas eu não sinto química entre eles dois, entre a Denise e o Steven. Eu acho que o Steven, ele tem mais química com a Taylor, mas eu acho a Denise uma querida. Então, assim, se eles ficarem juntos, eu acho que vai ser super legal. Eu shippo ainda o Steven com a Taylor, apesar da Taylor, nossa, eu acho que ela tinha que comer muito feijão com arroz pra poder voltar com o Steven, sabe? Porque ela maltratou muito ele. E, tipo, eu não sou a favor de mulher correr atrás de macho, mas nesse caso eu sou a favor. Porque ele ficou correndo atrás dela o tempo todo e agora que ele tá seguindo em frente, né? Aí ela tá dando aquela de amiga e tal. Enfim, eu acho ela muito imatura, mas eu achei muito legal o que ela fez nesse último episódio que saiu, acho que foi o episódio 7, que teve a despedida de solteiro e tal, que eu ainda vou entrar mais em detalhes nesse episódio específico, mas eu achei muito legal a atitude dela com a Denise, de tipo, achei que ela ia ser tipo uma Regina George, mas não, ela falou, pô, manda mensagem pro Steven, vai, sai com ele e tal. Eu achei isso muito legal. E, gente, vamos falar do pai do Conrad e do Jeremiah? Gente, que homem lixo. Eu acho que eu nem falei dele na outra temporada, mas olha, ele é ridículo. Ele fomenta muito essa rivalidade entre o Jeremiah e o Conrad, que eu acho ridículo, essa competição que existe. Que eu acho que o Jeremiah ele compete mais sozinho do que tudo. Eu acho que o Conrad nem liga muito pra isso, nem liga pro pai, né? E o pai endeusa o Conrad, coloca o Conrad num pedestal que o Jeremiah que o Jeremiah sonha muito em estar nesse pedestal que o pai coloca, né? O Conrad. E o Conrad caga pro pai dele, o Conrad caga pra competição de rivalidade. O Jeremiah parece que tá brigando sozinho. E o Adam, gente, eu acho que ele tem raiva do Jeremiah porque eles são muito parecidos. O Adam traiu a Susana, né, com aquela mulher ridícula, que ele ainda... Gente, o pior de tudo, que ele assumiu a amante agora, e... Ai, eu fico até indignada. Ele assumiu a amante e ainda por cima fez a amante organizar todo o casamento da Belle e do Jeremiah, gente.
E o pior, eles convidou um monte de gente que eles nem conhecem pro casamento, gente da empresa, um monte de... Cara, pra que isso, gente? Eu achei isso bizarro demais. E aí eu acho ridículo, porque o Jeremiah sempre tá naquela satisfação quando o Conrad se dá mal, sabe? Nem parece que ele é irmão dele. Eu acho ele uma cobra falsa. Cara, ele tá muito... sei lá, eu acho que eu nunca vi sinceridade, assim, do Jeremiah com o Conrad. Eu acho que se eu vi foi muito pouco. Eu acho que o Jeremiah tá sempre querendo puxar o tapete do Conrad, sabe? Tá sempre feliz quando o Conrad se dá mal. E o Conrad tá sempre ali estendendo a mão pro Jeremiah. E... ele, sabe, sempre nessa atitude. Ai, ele é muito estranho. O que foi aquele negócio do bolo? Gente, a Belly, já achei ridículo que a Belly tava praticamente organizando o casamento dela sozinha. Se não fosse o Conrad ajudar ela, eu não sei o que seria. Mas, cara, eu achei ridículo a Belly pedindo... Ela ia pegar o carro do Conrad sem ele saber, sem pedir, sabe? Eu achei isso um cúmulo do absurdo, o carro do menino. Tipo, você tem que pelo menos pedir permissão. E aí ela ficou toda revoltadinha, meio bolada, porque ele se negou a levar ela na cidade, porque ele tinha outras coisas pra fazer. Mona, minha filha do céu, vamos se orientar na vida? Ele não tem que ficar à sua disposição, não. Ele não é seu chofer. Sabe, eu achei ridícula essa atitude dela. E aí... tudo bem, o Jeremiah tava lá envolvido nas coisas dele, do trabalho dele lá, né, tentando agradar o pai. Até entendo essa parte, né, pô, ele tá num ambiente novo, né, tá aprendendo coisas novas e tá, né, querendo agradar o pai. Mas, poxa, a Belly tava fazendo tudo sozinha. Eu acho que eu não vi o Jeremiah ajudar ela com as questões do casamento em nenhum momento. Em nenhum momento mesmo. Acho que se teve alguma cena dele ajudando, foi pouca. E aí tem aquela fatídica cena do bolo, porque a Belly fala que o orçamento tá apertado pra comprar o bolo do jeito que ele quer, aquele bolo espelhado, sei lá, dos 70% cacau. E aí ele faz uma birra por conta do bolo, que eu achei ridículo. Eu falei, gente, você é um babaca mesmo, né? Fazer um escarcéu por causa de um bolo e a Belly aceitando, igual uma otária. E aí o Jeremiah chamando a amiga dela de gostosa. Ai... que ranço, gente. Ele é muito sem noção. O Jeremiah é muito sem noção. E aí tem a parte deles procurando apartamento pra alugar. E aí eles não conseguem um apartamento por causa dele, porque ele tem um cartão de crédito que o pai paga e um outro que ele fez lá. E ele não pagou e tá com dívida. Gente, pelo amor de Deus. Você é um homem ou um menino? Gente, também tem outra cena que eu achei horrível, que foi deles debochando do Conrad quando o Jeremiah pede pro Conrad ser padrinho deles. Outra coisa que eu achei sem noção demais. Tipo, cara, enfim, essa série, assim, esse plot de triângulo amoroso entre irmãos já é errado o suficiente. Já foi longe demais essa história dela com o Jeremiah. Se é pra ela ficar com o Conrad, eu acho que já foi longe demais essa história. Tipo, ela tá com o Jeremiah há 4 anos, já tá noiva dele. E aí eles são irmãos, aí como é que fica essa relação depois? Sabe? É um negócio bem estranho. Aí como é que fica as famílias também, sabe? Eu acho um negócio muito esquisito. E aí eles debochando dele lá, porque o Conrad falou que era ridículo e tal. A situação do casamento, e aí eles ficaram debochando dele. Nossa, eu achei ridículo. Eu não aguento mais ver o Conrad sofrer. Gente, olha, quem diria que eu ia falar isso? Eu não aguento mais ver o Conrad sofrendo nessa série. E aí, vamos comentar sobre esse último episódio que saiu, acho que foi o 7, do Jeremiah rindo, enquanto os amigos falam naturalmente daquela traição dele. Claro, eu odeio aqueles amigos do Jeremiah, eles são ridículos. Eles falando normalmente como se não fosse nada a traição. Cara, eu achei ridículo. Aí teve aquela cena antes disso, do Jeremiah mandando direta pro Conrad no bar. E... falando... agora a Belly e eu vamos nos cuidar, tá? Fica de fora aí. Cara, que ridículo. Tipo, mandando uma indireta pra ele, falando pra ele ficar longe deles. Cara, sem noção demais. Jeremiah é uma cobra. E aí vamos pra última cena, que foi daquela declaração lindíssima do Conrad, porque ele descobre da traição do Jeremiah e ele acha que a Belly não sabe.
Nossa, me cortou o coração ver ele chorando. Eu não aguento mais ver esse menino sofrer. A Belly não merece ele, mas ele merece ser feliz. Então, se o que ele quer é a Belly, eu tô torcendo pra ele conseguir, por mais que ela não mereça. Porque, cara, foi muito triste ver ele chorando, ver ele triste por causa dela, ele falando, ele implorando pra eles ficarem juntos. Cara, aquilo foi de partir o coração. De partir o coração. Enfim, eu só quero ver o Conrad feliz. Eu não aguento mais ver ele triste. Então eu quero pedir desculpas pro Conrad por todo o hate que eu dei nele. Porque realmente, tudo bem, ele teve os erros dele, mas acho que ele já até pagou, com juros de correção monetária, todos os erros que ele cometeu com a Belly. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o verão que irritou a minha vida. Deixa um like aí no canal, se inscreve aí e ativa as notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Um beijo, até a próxima e tchau!